Olá, boa noite, tudo bem, gente? Vamos começar então o nosso estudo para nós concluirmos essa fase de entendimento da importância da análise das comunicações. Nós vamos começar então, para sermos objetivos e conseguirmos terminar num vídeo de pelo menos 30 minutos, começar falando sobre o livro dos médiuns, quando Kardec põe alguns textos ali que são importantes para a gente entender o porquê da análise das comunicações e a importância dessas análises. Então, lá na segunda parte, no capítulo 24 das manifestações espíritas, da identidade dos espíritos e modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, item 266, Kardec vai colocar o seguinte: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveria ser presente no vosso pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pensar e meditar. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opiniões seguras, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. E aí, continuando ali, nosso texto aqui traz lá do capítulo 20, da parte 2ª, Influência Moral dos Médiuns, dissertação de um espírito, quando Erasto fala o seguinte: na dúvida abstente, diz um de vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma teoria única errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao sopro primeiro da verdade, como um movimento edificado sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde, uma força brutal, uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então, aqui alguns pontos que são interessantes. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação que jamais será demais repetir e que deveria ser presente sempre no pensamento, é a de pesar e meditar, submeter ao controle da razão todas as comunicações que receberdes. E eu chamo a atenção para esse ponto. Todas as comunicações que receberdes, submetidas ao controle da mais severa razão. De não deixar de pedir as opiniões necessárias a formar uma opinião segura. Isso é uma coisa que a gente já tinha falado nos encontros anteriores, que por vezes existem pontos que nós não conseguimos perceber. Às vezes nós estamos concentrados em um determinado ponto e um outro ponto chama a atenção de uma outra pessoa que pode nos ajudar a perceber esse ponto que até então nós não tínhamos visto. Então, essa colaboração entre os membros de uma reunião doutrinária, de uma reunião mediúnica, é sempre de grande importância, de nós estarmos sempre colaborando. Por isso, é importante que as reuniões mediúnicas, os grupos mediúnicos, sejam compostos por pessoas que se estimem,
e que tenham a capacidade de ouvir e de dar opiniões, de dar e receber opiniões, sem levar essas opiniões para o lado de uma contrariedade, mas sempre analisando do ponto de vista da razão, né? E aqui, esse ponto que nos diz Erasto, na dúvida abstente, porque é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Quando nós não temos a atenção devida, quando nós estamos muito preocupados com o fenômeno em si, com a manifestação de um espírito, porque tal espírito manifestou-se e trouxe determinada comunicação, e às vezes isso acaba encantando, e tudo que encanta acaba nos fazendo fugir da razão. Então, analisar friamente para que nós não venhamos a admitir uma única mentira que seja colocada em meio às comunicações. Isso se tem visto muito em grupos mediúnicos que, por receberem comunicações sem passar pelo crivo da análise, têm aceitado as coisas mais estranhas, esquisitas, como sendo verdades, por acharem que não devem questionar a um espírito que traz algumas orientações. E às vezes esses espíritos colocam mesmo como mentores do grupo, quando na verdade são espíritos que têm muito mais o interesse de divertir-se ou de desencaminhar um grupo do que propriamente de trazer comunicações mais sérias e instrutivas. Aquilo que mais pode trazer obstáculos à busca da verdade, colocado também lá no Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 24, também, Identidade dos Espíritos, modo de se distinguirem os espíritos bons dos maus, item 267, no 26º item. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e o sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. E esse é um defeito que é gravíssimo, porque muitas vezes nós somos capazes de rejeitar determinados pontos simplesmente porque não simpatizamos com a forma com que aqueles pontos são colocados. E aí nós podemos rejeitar grandes verdades. Ou nós podemos, ao contrário disso, aceitar grandes inverdades simplesmente porque aquilo nos é simpático, aquela forma de expressão, o encadeamento de uma determinada ideia, e nós acabamos aceitando coisas que não deveriam ser aceitas porque nós simpatizamos com aquela forma. Ou rejeitamos porque não simpatizamos, ou aceitamos por simpatizarmos demais. E Kardec coloca isso, que a isso falta a qualidade primacial para uma apreciação, que é a retidão de juízo. Então, um juízo reto quer dizer um juízo imparcial, quer dizer um juízo que tenha a capacidade de analisar sem influências dos gostos pessoais, por exemplo. Isso é só uma forma de ver, obviamente daria para a gente aprofundar muito mais esse ponto, mas a gente não tem o tempo necessário para isso. A gente deve voltar a fazer isso quando nós voltarmos aos nossos encontros presenciais. Sobre isso, muitas vezes entra a questão da fé, porque nós aceitamos que determinado espírito que venha falando sobre um determinado ponto de vista, às vezes um ponto de vista mais religioso, um ponto de vista
mais filosófico, acaba nos encantando e nós acabamos colocando a nossa fé nas formas com que são colocadas as comunicações. E, segundo o Espiritismo, o significado da fé é que a fé precisa de uma base que é a inteligência perfeita, daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, além de vermos a forma, muito mais do que vermos a forma ou as fórmulas com que são trazidas as comunicações, é necessário compreender o que essas comunicações estão trazendo. Quais são os conteúdos que são trazidos, que são embutidos nessas comunicações. A ideia nítida e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encerram a vida terrena. Então, outro ponto para ser analisado, as consequências sobre a moralização dos homens. Muito mais do que apoiar a nossa fé ou os nossos valores em nomes ou fórmulas, analisar muito mais do ponto de vista da moralização dos homens. E aqui Kardec vai trazer um pouco mais, falando sobre o tipo de comunicações que nós recebemos, e ele analisa as comunicações instrutivas, dizendo que são aquelas comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e desmaterialização dos espíritos. E aqui nós precisamos entender como é que nós podemos entender um espírito desmaterializado. Se nós somarmos apenas a forma da palavra, isso pode se tornar muito superficial. Porque se um espírito está desencarnado, obviamente ele já não está mais na matéria. Mas não é desse ponto de vista que Kardec coloca. Kardec coloca em várias ocasiões que o objetivo principal da doutrina espírita, um dos objetivos principais, é combater o materialismo. E ele não diz combater a matéria, ele diz combater as ideias materialistas. Então, quando ele fala que conforme o grau de evolução e desmaterialização dos espíritos, as ideias são mais ou menos profundas, ele diz que, apesar de desencarnado, um espírito pode ainda estar muito afetado pelas ideias da materialidade, pelas ideias que trazia enquanto um ser encarnado, pelas ideias políticas, pelas ideias vigentes, pelas ideias de conceitos e de preconceitos, de ideias pré-estabelecidas. Isso pode influenciar muito nas comunicações. Então, quanto menos influenciado pelas ideias comuns do plano material, mais elevadas são as comunicações e são mais profundos os sentidos dessas comunicações. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que sejam singulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que querem se instruir e lhes facultam os esforços enquanto deixam aos levianos o cuidado de se divertirem, o cuidado de divertirem os que em tais manifestações só veem uma distração passageira. Unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, talvez ela seja ainda mais necessária para julgar os espíritos. E isso é importante porque nós falávamos dos espíritos embusteiros, dos pseudo-sábios que apresentam uma determinada linguagem carregada de palavras de efeito,
ou espíritos que têm justamente o objetivo de passarem sofisma sem importarem-se com a verdade. Em uma primeira comunicação, talvez nós possamos entender que aquelas comunicações são carregadas de verdade, por não aprofundarmos as ideias. Somente na repetição, quando os espíritos passam a trazer as suas presenças vezes seguidas, nós podemos analisar o teor dessas comunicações. E isso vale tanto para espíritos mais elevados quanto para os espíritos que são sofredores e que se apresentam nos grupos de desobsessão. Muitas vezes nós podemos atender um espírito que nós achamos ainda profundamente necessitado, mas que em uma segunda reunião, em se apresentando, coloca caracteres diferentes, e às vezes nós percebemos que aqueles que apresentavam em uma primeira reunião tinham por objetivo somente ocupar o tempo do grupo, somente enganar, somente divertir-se, e nós conseguimos perceber isso apenas, às vezes, na repetição das comunicações. Isso é importante para que nós analisemos nos grupos mediúnicos o teor dos espíritos que se comunicam como orientadores e mentores do grupo. Muitas vezes trazem uma ideia que nos parece sadia em uma primeira comunicação, mas ao repetir-se essas comunicações, nós podemos perceber qual o fundo real dos seus objetivos. E aí nós podemos orientar a esse espírito, conversar com esse espírito, indagar a esse espírito, chegar a conclusões nos diálogos com esse espírito, e podemos também aproveitar as conclusões tiradas, e devemos aproveitar para nós, enquanto grupo, e também para o médium, que não deve sentir-se ofendido ou melindrado com as observações que têm por objetivo orientação e esclarecimento. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que disseram apenas sem a forma, muitas vezes empolgada e enfática com que os espíritos os ditam, mais presunçosos do que instruídos esperam iludir. Mas, não podendo suprir o fundo que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o seu papel. Cedo eles se traem, passando a nu o seu lado fraco, por pouco que suas comunicações tenham sequência, ou que se saiba levá-los aos seus últimos redutos. Então aqui Kardec fala da necessidade de entendermos que, por instrutiva, uma comunicação deve ser considerada apenas quando traga em si um fundo de verdade, e não pela forma com que ela é colocada, pela forma pomposa, pelas ideias carregadas de figuras de linguagem, ou por quererem demonstrar um profundo saber, quando lhes falta um fundo de verdade. Então, o que se deve nesses casos fazer é conversar, analisar e dar oportunidade para que o espírito vá comunicando as suas ideias, e assim aos poucos nós percebemos que ele, cedo ou tarde, acaba por se trair, colocando a nu os seus verdadeiros objetivos, como diz Kardec aqui. Isso está em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 10, Natureza das Comunicações, Comunicações Instrutivas, item 137, para nós acompanharmos no Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade.
ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos, e nós vamos conversar sobre esse ponto. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém àqueles que se orgulham de suas ciências sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Livro dos Médiuns, parte 2 das Manifestações Espíritas, capítulo 21, da influência do meio, item 231. E aqui um ponto interessante, porque nós achamos que para obtermos boas comunicações, nós precisamos ser extremamente instruídos. Esse é um ponto importante, nós devemos sempre nos instruir, porque os espíritos precisam se utilizar do material que nós fornecemos a eles. O nosso vocabulário, a facilidade da expressão. Quanto mais nós conseguirmos emprestar os nossos recursos, mais fácil se torna a comunicação. Mas isso não é pré-requisito absoluto para que existam boas comunicações. Muitas vezes, em lugares onde há muita sabedoria, no sentido de informação intelectual, há também muito orgulho e muita vaidade. E muitas vezes os espíritos, conforme eles mesmos colocam, vão com sincero interesse a lugares onde há menos instrução, mas onde há boa vontade de instruir-se moralmente, principalmente moralmente. Esse é um ponto importante. Existem algumas ferramentas que nós devemos usar ao analisar as comunicações. E lá no Livro dos Médiuns, item 230, o Espírito Erasto, nos diz que só devemos admitir o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina aí ensinou. E aí a gente percebe que uma condição importante na análise das comunicações é o conhecimento da teoria da doutrina espírita. Mas existem outros pontos e nós vamos falar aqui. Nós já falamos sobre a razão, a comparação e a reflexão. A razão na capacidade de discernir. A comparação no sentido de entendermos aquilo que nós temos, aquilo que a doutrina já nos trouxe, aquilo que é a base trazida na orientação dos espíritos e codificada por Kardec, e aquelas comunicações que nos estão sendo trazidas para que nós possamos comparar. É necessário que nós tenhamos pontos em que haja essa possibilidade de análise e refletir sobre esses pontos. Isso nós já falamos. Segundo ponto, só admitir o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou, e para isso nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Saber julgar-se a si mesmo, e talvez seja esse um dos pontos mais difíceis, que nós temos uma facilidade muito grande para analisar aos outros aquilo que é externo e uma dificuldade muito grande para analisarmos a nós mesmos. Saber julgar-se a si mesmo, já falamos, é saber apreciar as qualidades dos médiuns, isso para nós que estamos em um grupo, como participantes dos grupos, entendendo quais são as qualidades que esses médiuns têm, quais são os defeitos que esse médium tem. Aqui não existe o objetivo de apontar erros ou de crucificar quem quer que seja. O objetivo aqui é saber se o médium é mais humilde, mais orgulhoso, se ele é mais simples, se ele é mais vaidoso, porque por essas características nós podemos também entender a qualidade dos espíritos que se afinizam a esse médium e os espíritos aos quais esse médium acaba por afinizar-se. Saber apreciar as qualidades de quem os evoca, de quem evoca, né? Quem evoca os espíritos. E aí nós falamos do dirigente, mas falamos também do grupo em si, conhecer as características dos membros do grupo e do dirigente do grupo. Saber apreciar a natureza dos espíritos. Saber apreciar a influência do meio, a natureza dos espíritos, para que nós saibamos que tipo de árvore é esse espírito. Se é
uma boa árvore não pode dar bons frutos, ou uma má árvore não pode dar bons frutos. A influência do meio, nós já falamos sobre isso também bastante, no sentido de que nós podemos facilitar o acesso dos bons espíritos, como podemos facilitar também, enquanto grupo, o acesso dos espíritos mais atrasados e voltados ao objetivo de conduzir a equívocos, por exemplo. Saber apreciar o tema que está sendo tratado na comunicação. Do que esse tema trata? Qual é o eixo central desse tema? Porque se nós não conseguimos fazer a interpretação, vamos chamar dessa forma, interpretação desse texto, se nós apenas ouvimos sem analisar, nós somos como as pessoas que são analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não conseguem interpretar aquilo que estão lendo. Então, apreciar o tema é importante. Do que esse tema está tratando? Isso tem base em que se sustenta? Isso é importante nós analisarmos. E o conhecimento da ciência espírita, que servirá de parâmetro das análises. Então, aqui são as ferramentas que nós devemos usar para que possamos traçar uma boa análise das comunicações. Para que não aconteça o que aconteceu na última reunião, de o vídeo cortar pela metade, nós não conseguimos concluir, nós vamos terminar esse vídeo aqui e voltamos já com outro vídeo. Até já.